Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim. Nós estamos comemorando 26 anos agora. Essa apresentação ela fica disponível no YouTube do Hospital do Rim. E hoje nós temos o prazer grande de contar com o Dr. Denizar Viana. Ele vai falar sobre a avaliação de tecnologia em saúde no SUS e saúde suplementar. Ele é professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde ele já foi pró-reitor de saúde. Ele é ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Ele é pesquisador do CNPq e ele já teve cargo no Banco Interamericano de Desenvolvimento e também na Organização Pan-Americana de Saúde. O Denizar, nós somos colega de um grupo de pesquisadores que dá assessoria científica para uma empresa, e ele tem uma experiência enorme assim no desenvolvimento de medicamento. Ou quando ele fala, todo mundo para escutar, porque a experiência dele é realmente muito grande. E ele vai abordar esse tema conosco. Já discutimos algumas questões relacionadas à avaliação de tecnologia em saúde no SUS e na saúde suplementar. Denizar, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. E muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro para fazer a apresentação presencial aqui e conhecer o Hospital do Rio. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Medina, pelo honroso convite. Um prazer estar aqui. Vou repetir as minhas palavras iniciais aqui. O Hospital do Rim orgulha todos os brasileiros. Parabéns pela excelência da geração de conhecimento, de assistência que vocês produzem e o resultado para a população do SUS. Nós vamos falar de um tópico hoje fundamental, que é a avaliação de tecnologia em saúde face à pressão por custo, a chegada de novas tecnologias e a necessidade de tomar decisões baseadas em evidências e critérios econômicos. Só para dar um histórico para vocês, também é uma área do conhecimento relativamente recente no mundo inteiro. Se você pegar o NICE, que talvez seja o modelo um modelo que todos tentam seguir, o NICE existe desde 1999, é muito recente, porque a avaliação de tecnologia em saúde, ela reúne várias áreas do conhecimento. A área da parte médica, estatística, epidemiológica, econômica, os processos, ela reúne esse grupo multidisciplinar para que a gente possa instrumentalizar o tomador de decisão. Então, esse é o objetivo da avaliação de tecnologia em saúde. Nós vamos dar um contexto SUS de saúde suplementar aqui, porque faz diferença o local também. Por que faz diferença? Porque, olha aqui, só os grandes números, para vocês terem ideia, o Brasil hoje ele aloca em saúde 9% do PIB. 9% do PIB, em termos, quando você faz comparações internacionais, ele está padrão da OCDE, da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, são os países ricos. O problema está aqui, ó. Quando a gente olha o que tem de investimento público comparado ao privado, o público é menor do que o privado. Hoje o Brasil aloca em torno de 4% do PIB no SUS, nas três instâncias, União, Estados e Municípios. Dá uns 450 bilhões de reais ano, do orçamento do Ministério, das secretarias estaduais e municipais. Para praticamente 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, fora a saúde suplementar, que também usa o SUS, vacinação, urgência. Então, a gente começa aí com um desafio que a gente precisa oferecer para os nossos pacientes do SUS os melhores tratamentos, mas nós temos menos recurso do que a saúde suplementar, que tem mais recurso para 25% da população. Mas que também não tem bons resultados de saúde, não. Por quê? Porque falta regulação, falta uma série de coisas. Se a gente olhar a concepção do SUS, ela é muito mais inteligente, né, em hierarquizando todo o processo criando a linha de cuidado, tudo isso, coisas que a gente não tem na saúde suplementar, que é muito fragmentado. A gente, salvo agora esse movimento das corporações que estão verticalizando tudo, mas o doente com oncologia fazia o diagnóstico num lugar, fazia radioterapia no outro, quimioterapia no outro, internava numa rede também que não tinha uma interoperabilidade de dados. Então, nós temos problemas nos dois sistemas. Só que a gente tem um problema de financiamento. O SUS tem um problema de financiamento, tem problema de gestão, mas nós temos que encontrar um caminho para poder, principalmente, uma complementariedade entre esses sistemas. E isso faz sentido. O grande
gargalo do SUS é a média complexidade. É o acesso ao especialista, aos exames para confirmar um diagnóstico. Esse é um gargalo. Nós evoluímos muito na atenção primária, tem mais de 160 milhões de pessoas cadastradas no Programa de Saúde da Família, sem duplicidade. Temos acesso. Tem que melhorar muito a qualidade ainda, né? A resolutividade, mas temos acesso. Agora, se esse paciente precisa de um especialista, começa uma dificuldade muito grande. Aí você olha para a saúde suplementar, exatamente o contrário. É um acesso sem regra a especialista. Então, a gente poderia, que também não é bom, ele tinha que fazer parte de uma linha de cuidado, mas talvez uma parte da complementariedade que a gente está discutindo, inclusive o atual secretário de Atenção Especializada, o doutor Adriano Massuda, que é um técnico espetacular, temos conversado, e ele falou, olha, tem que encontrar o caminho do SUS, onde ele tem vazio assistencial, contratado na iniciativa privada, para poder fazer com que o paciente seja atendido. O paciente tem que ser atendido. Só para dar números para vocês, olha só o valor per capita gasto no SUS na saúde suplementar. São dados até 2019, mas, em média, o paciente do SUS, o gasto per capita, quer dizer, se a gente dividisse todo o orçamento pela população usuária, dava R$ 1.300. E agora, o que nós temos para a saúde suplementar? Quase R$ 4.500. É um valor mostrando a iniquidade disso. Então, nós temos que ser mais eficientes ainda no SUS, porque a gente tem menos dinheiro. A eficiência é isso, né? É usar o recurso para poder atingir o resultado. E o SUS, não vou me deter aqui, tem toda essa estrutura tripartite de financiamento, tripartite de prestação de serviço, porque o Ministério da Saúde, ele é o grande formulador da política, ele é o grande financiador, mas ele não é o provedor do cuidado. Né? Se a gente pegar em oncologia, por exemplo, a maior parte da prestação de serviço são os filantrópicos, são os privados, poucos, principalmente a prestação de serviço. Mas essa linha tripartite ela é muito importante para o controle social, dessa engrenagem, e isso faz muita diferença na parte da avaliação tecnológica. Por quê? Porque as decisões são feitas na Conitec para o Brasil, e o Brasil é muito desigual. Em algumas áreas, eu vou citar o exemplo da oncologia. A oncologia tem um modelo de financiamento previsto nos anos 90, chamado APAC-ON. A APAC é a autorização para procedimentos de alta complexidade ambulatorial. A quimioterapia vai toda por ali, tratamento sistêmico da oncologia. O que é previsto? A APAC é um pacote, é um bundle. Ele transfere e fala, olha, eu vou pagar para o município, para os estados o mesmo valor. Então, ele paga para São Paulo o mesmo APAC, paga para o Piauí o mesmo APAC. Porque prevê uma complementariedade por parte do Estado. São Paulo tem um poder já tem até uma tabela SUS, que é padrão privado hoje do atual governo. Você vai criar uma iniquidade, porque São Paulo consegue complementar, dar acesso às terapias que fazem a diferença, talvez um Estado com menor poder aquisitivo não faça isso. Mostrando que a gente tem que discutir isso. Olha como é que é complexo. A gente tem que discutir financiamento para fazer com que as coisas cheguem aos nossos pacientes. E esse é um desafio. Na saúde suplementar, ela tem uma outra lógica. Mas tem uma outra lógica, e eu sempre vou puxar pela parte da tecnologia, onde há intermediários que se beneficiam disso também. Você tem a rede de prestadores de serviços que muitas vezes pode querer usar uma tecnologia que não necessariamente está agregando resultado, mas que faz diferença para aquele sítio da remuneração. Os hospitais privados, 40% da receita dos hospitais é MAT-MED, material, medicamento, comercialização, dados da ANAP, dados públicos. Existe um incentivo de usar uma contraparte, mas a diária está mal remunerada. Bom, mas a realidade é essa aqui. Você tem um incentivo, e isso está melhorando, porque os hospitais também estão percebendo que tem que entrar nessa, mas no passado recente era um shopping center. Né? O doente entrava com a cefaleia, Doppler transcraniano, tomografia, fazia de tudo. Será que precisa? Sabe, essas coisas que a gente tem que ser críticos. Então, a saúde suplementar, ela tem incentivos perversos também, que a gente tem que, de alguma forma, tentar identificar e poder avançar nas soluções. Eu comentei com vocês, tudo que a gente faz de decisão na área da economia, esse é o conceito, para mim, é o conceito mais importante da economia, que é o conceito de custo de oportunidade.
que é a decisão, quer dizer, o sacrifício da nossa escolha. Que é aquele exemplo que eu dei aqui, o tempo de vocês. Vocês estão usando o tempo aqui, o tempo é um recurso escasso, não vão usar esse tempo para outra atividade, porque vocês, de alguma forma, estão falando, eu não estou usando o tempo aqui, poderia estar atendendo os pacientes, poderia estar numa outra atividade. Você faz uma avaliação do que você pode ter de retorno ao dedicar seu tempo aqui. Isso tudo a gente faz numa análise de custo-efetividade, quando compara o custo do medicamento com o resultado clínico. Estou aumentando mais a sobrevida, quando compara outras alternativas. Esse custo de oportunidade ele é fundamental para que a gente lide com essa alocação eficiente dos recursos. Como é que é feito esse processo de avaliação de tecnologia em saúde, de uma maneira geral, no mundo inteiro? A gente está falando das principais agências, do NICE, no Reino Unido, da agência australiana, que é muito rígida, canadense, a nossa Conitec, que é um padrão de excelência também. Avalia-se os critérios de segurança, de eficácia, baseado nos estudos, nos ensaios clínicos fase 1, fase 2. E aqui é um ponto importante, porque quando a gente fala de eficácia é um atributo que é mensurado em condições ideais, que é o ensaio clínico, é o mundo ideal, é o mundo controlado, que não necessariamente reflete o dia a dia. E cada vez mais, a pesquisadora conhece isso, se eu melhoro a validade interna do meu estudo, né? Faço uma amostra mais homogênea, eu tenho depois dificuldade de escalar, de generalizar isso, a validade externa da população geral. Isso cada vez é mais impactante para o sistema, porque quando vai para o dia a dia, o resultado nem sempre é aquele. Nós precisamos, talvez isso seja até um ponto importante para vocês da pesquisa clínica aqui, cada vez mais dos dados de mundo real. Os dados de mundo real estão sendo muito explorados, seja para quem faz registro, o FDA já tem uma diretriz, a Anvisa já está desenvolvendo isso, eu faço parte do grupo de trabalho lá com a diretora Meiruzzi, para usar dados de mundo real, não só no registro, mas o dado do mundo real vai substituir o dado do ensaio clínico controlado randomizado? Não substitui. Mas ele pode complementar. Porque muitas vezes o que está acontecendo é que os medicamentos estão sendo registrados em fase 2 do processo. Fase 2 são amostras pequenas, que não representam a população que vai usufruir daquele tratamento. Como é que algumas agências estão fazendo? Registra condicionado à apresentação de dados depois de dados do mundo real. Só que dados do mundo real tem complexidade. As populações não são randomizadas. Como é que você vai comparar? Você tem que ter métodos estatísticos, score de propensão, regressão, para fazer essas comparações. Mas esse é um caminho bastante fértil para quem quer investir, porque hoje a tecnologia permite capturar dados de todas as frentes. Administrativo, registro de paciente, smartwatch, tudo isso você hoje tem um Big Data que te permite avaliar. Isso vai evoluir muito os dados do mundo real para dar a efetividade. Essa é a diferença de eficácia para efetividade. Eficácia é o que funciona no mundo real, ideal. E a efetividade no mundo do dia a dia, no mundo real. Então, a gente tem que encontrar soluções. Quando a gente termina, dentro da avaliação tecnológica, desse tripé, análise da evidência, e aqui como é que isso é apresentado para o tomador de decisão? É uma síntese da evidência, né? Fazer uma revisão sistemática, se tiver a possibilidade de combinar estatisticamente numa meta-análise, olha, os resultados são esses. Ok, o medicamento é eficaz, é seguro, há dados até de efetividade. Agora a gente vai fazer o quê? Vai comparar a eficiência alocativa desse tratamento, desse medicamento. Estou citando medicamento, mas tecnologia lato sensu. A análise de custo-efetividade ela vai comparar os resultados medidos em condições clínicas, né, sobrevida, redução de morbidade, com a questão econômica. Eu vou dar mais detalhes para vocês depois. E não é só o preço do medicamento, por exemplo. É o preço do tratamento. Porque pode ser que o medicamento tire a necessidade de internação, por exemplo, anticoagulação do paciente. Antigamente tinha que internar o paciente, anticoagular, acompanhava. Agora você pode anticoagular ambulatorialmente. Essa lógica entra no teu modelo de custeio. Entendeu? E no final, dentro de uma questão, de um olhar muito simplista do modelo tradicional de avaliação é o impacto orçamentário. O que é o impacto orçamentário? Dado que o medicamento tem evidência para incorporar, é custo efetivo. A gente vai discutir isso com vocês. O que é custo efetivo? Agora tem que saber se a população, se o sistema tem como arcar com isso. Porque pode ser que o medicamento tenha um impacto populacional muito grande. Será que vai conseguir? Isso é uma discussão que a gente tem agora para esses medicamentos para obesidade.
Se você for colocar isso no SUS, imagina a população que vai ser utilizar, mesmo tirando o off-label, né? Porque ainda tem a questão do off-label. Impacto orçamentário qual é o custo incremental daquela tecnologia e qual é a população que é elegível para aquilo. Então, com essa tríade, evidência, análise econômica, eu estou falando de custo-efetividade, mas há variações disso. Custo-utilidade, custo-benefício, custo-minimização, mas a que é mais utilizada é custo-efetividade. E impacto orçamentário. Com esses 3 pilares, o tomador de decisão tem mais um elemento para a sua tomada de decisão. Ainda sem passar para a discussão de priorização. É só um dado técnico. Esse tem sido o modelo. E a custo-efetividade, só para vocês terem ideia, ela sempre comparativa. Não existe um medicamento custo-efetivo por si só. Ele só é custo-efetivo quando comparado a outras alternativas terapêuticas. Qual é o conceito de custo-efetivo? Custo-efetividade é que existe um custo incremental, mas que se justifica pelo benefício de saúde que ele proporciona. Então, o indivíduo vai viver mais. Aquilo tem um ganho de sobrevida, aquilo é custo-efetivo. Dizer que algo é custo-efetivo não quer dizer que vai poupar recursos para o sistema. Aliás, pouca coisa poupa recurso na área da saúde, né? Aquela história, eu sou cardiologista, a gente brinca o seguinte, a cardiologia fez o dever de casa, os pacientes não morrem mais de doença cardiovascular como morriam no passado. Quem não morre mais aos 50 anos de infarto vai ter câncer de próstata aos 80. É uma questão epidemiológica, entendeu? Você está postergando, você está deslocando o custo para frente. De uma maneira bem pragmática. A razão de custo-efetividade, ela compara, e é sempre uma razão em que o numerador compara os custos. Mais uma vez, não é só o custo do medicamento, é de todo o tratamento. Toda aquela jornada do paciente é documentada. E compara-se com outras alternativas. Normalmente, se o medicamento está chegando para o mercado, ele é comparado com o tratamento padrão existente. Os custos no numerador e no denominador, a comparação também. Tem mais eficácia aqui no tratamento novo em relação ao tratamento antigo. No final, você tem uma razão de custo-efetividade incremental, chamado ICER, que nada mais é do que a subtração dos custos pela subtração do benefício, né? do ganho da efetividade. Com isso, você vai ter o quê? Um valor monetário por cada unidade adicional de ganho de saúde que você tem. Você diz, são $10 mil por cada ano de vida salvo. São $10 mil por cada infarto evitado. E assim por diante. Essa métrica é que é utilizada pelo tomador de decisão. Porque, é claro, se eu tenho um menor valor monetário pelo mesmo benefício de ganho, e a Europa usa sempre o QALY, são os anos de vida ajustados para a qualidade, o que o QALY difere só da efetividade? O QALY, ele adiciona, além do ganho quantitativo de sobrevida, ele coloca uma métrica de qualidade de vida. Uma métrica para que você também não adianta o indivíduo viver mais, mas está restrito ao leito. É uma condição, e vocês conhecem bem, vocês lidam com uma área que tem muita morbidade, você tem instrumentos para medir qualidade de vida, para saber se realmente, pela percepção do paciente, se há um benefício, se aquilo está realmente fazendo diferença para ele. Quando você coloca tudo no QALY, no denominador, para o tomador de decisão é importante. Olha, eu tenho aqui uma terapia que são £10 mil por um QALY. E aqui é outra de £100 mil por um QALY. Ele tem uma lógica de eficiência chamada eficiência alocativa. Mas para dizer o que é custo efetivo? Custo efetivo é um conceito arbitrário também. O que é custo efetivo para o americano não é custo efetivo para o inglês, não é custo efetivo para a gente. O que isso quer dizer? A sociedade tem que definir qual é a disposição a pagar para obter, por exemplo, um ano de vida. E isso acontece. Os países, só para dar ideia para vocês de razões de custo-efetividade, eu peguei aqui e, curiosamente, essa discussão do limiar, o threshold, né, o limiar de custo-efetividade, ele nasceu da nefrologia. Acho que vocês conhecem essa história. Nos anos 80, nos Estados Unidos, se viu que para manter um indivíduo em terapia renal substitutiva custava $50 mil. O indivíduo é dependente de diálise, você tira e morre. Então, $50 mil era o padrão. E o Congresso, naquele momento, o Congresso americano falou, bom, então qualquer outra terapia
que adicione 1 ano de vida até $50 mil é custo efetivo. E aí começa. Há autores que questionam que se isso realmente foi o... Mas, historicamente, até para romantizar, virou assim, um padrão inicial e a terapia, a diálise, passou a ser o padrão americano. E aqui eu dou alguns exemplos para vocês. Por exemplo, usar uma terapia de cessação do tabagismo ali, aquela primeira... 1.300, tá, que está em dólar, $1.300 por ano de vida salva. Extremamente custo efetivo você fazer um programa de cessação do tabagismo. E aqui eu trouxe 2 comparações na minha área, o uso do beta-bloqueador pós-infarto em doente de alto risco e beta-bloqueador pós-infarto em doente de baixo risco. A gente sabe que as evidências mostram isso, beta-bloqueador dos pacientes pós-infarto que não tem nenhuma contraindicação, você reduz eventos. E aqui eu fiz a comparação do baixo risco e do alto risco, por quê? Porque aí é uma outra questão importante na hora da priorização. Vejam bem, no indivíduo de alto risco, o valor é menor. É mais eficiente tratar o indivíduo de alto risco. Óbvio, eu boto $5.900 por ano de vida salva. E aqui, o indivíduo de baixo risco, por quê? Porque eu tenho que tratar mais indivíduos de baixo risco para ter o benefício. Nada mais é do que a redução do risco absoluto. É o NNT. Se eu botar o NNT aqui, eu vou entender por que eu estou... Se eu tiver que fazer escolhas, dando um exemplo aqui grosseiro, eu não tenho dinheiro para pagar todo beta-bloqueador em paciente pós-infarto. Para quem que eu vou dar? Para o doente de alto risco. É uma maneira de você racionalizar o recurso. E, é claro, isso vale para todas as condições. Essa métrica, esse padrão, esse threshold de custo-efetividade, os países definem isso. Exemplo, isso antes das terapias gênicas, das doenças raras, né? A gente está tratando de um outro cenário. Reino Unido, 20 mil pounds por quali. 20 mil a 30 mil pounds por quali. E vários países definiram isso, porque era um critério regulatório. Se o medicamento chega, se o NICE avalia o medicamento, e o medicamento ele tem uma custo-efetividade, razão de custo-efetividade incremental acima desse valor, ele não incorpora. Lá eles têm um benefício que é o seguinte, eles não precisam da publicização do preço. Então ele negocia de forma confidencial o preço e dá uma enquadrada na Big Pharma e fala, olha, se não chegar nesse preço aqui, não vai ser custo efetivo, não é. No Brasil, nós temos obrigação de dar publicidade do preço e às vezes isso dificulta a negociação, que é uma discussão que a gente tem também até com os órgãos de controle. Mas o Brasil, eu estava em 2017, eu não estava no Ministério ainda, eu participei de uma audiência com a senadora Ana Amélia, lá do Rio Grande do Sul, que a gente estava discutindo, olha, tem que ter... que o Brasil usava custo-efetividade, mas não tinha um limiar explícito. Eu até brinquei lá na época com os senadores, falei, olha, é igual você usar o termômetro e não combinar qual é o valor da febre. Entendeu? Se eu uso o termômetro no dia, qual o padrão, que acima de 37 graus é febre, eu estou usando uma métrica. Isso foi muito discutido e o Brasil passou a ter... Isso foi criando, até coincidentemente, quando eu já estava no Ministério, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós publicamos a primeira definição. E ficou como o seguinte, só para dar o padrão brasileiro. De um modo geral, até uma vez o PIB per capita por ano de vida salvo, é custo efetivo no Brasil. Nosso PIB per capita está em torno de 11 mil, 12 mil dólares. Sendo que, para lidar com as desigualdades, porque doença rara, populações, muitas vezes, que são negligenciadas, você tem que ter parâmetros mais liberais. A própria Conitec, ela pontuou o seguinte, a critério do julgamento da Conitec seriam contextos passíveis de limiares alternativos de custo-efetividade por promover inovação e equidade. Doença cometendo crianças, implicando reduções importantes na sobrevida ajustada pela qualidade, doença grave, com reduções importantes de sobrevida ajustada, que são coisas, às vezes, subjetivas também. Doença rara com reduções da sobrevida, doença endêmica em populações de baixa renda. Criou isso, qual é a tendência cada vez maior? Você tem um padrão único, é reducionista. Você não vai conseguir atender a diversidade que você tem de tratamento da população. Cada vez mais os países estão lidando com faixas. A Noruega tem 3 faixas de custo-efetividade. A Alemanha não usa uma outra métrica, que é a chamada a fronteira de eficiência. Ela sempre compara a nova medicação com a medicação que está ali e cria uma definição própria sem ter um padrão prévio. O Brasil tem isso, foi muito criticado no primeiro momento, porque principalmente as
as inovações dos medicamentos, não, mas nunca vai mais encaixar dentro de uma vez o PIB per capita. Veja bem, não é o preço do medicamento, é ao final da análise toda que é feita, é chegar à conclusão que aquele tratamento, incluindo o medicamento, vai custar mais 11 mil dólares por ano de vida salvo. É importante ter uma métrica? Sim, porque isso dá transparência. É uma forma da sociedade ter ciência disso. Porque muitas vezes, o professor Medina até estava comentando comigo aqui, a gente sabe que muitas vezes a decisão maior ela está pesando por causa do orçamento, porque não tem orçamento mesmo. E muitas vezes, dentro do processo lá, eu era secretário, eu assinava a recomendação positiva de incorporação. Aí vai para outra secretaria, por exemplo, a SAIS, Secretaria de Atenção Especializada. E aí fica, no prazo regulamentar, deveria ser 180 dias o medicamento está disponível. Isso já explode há muito tempo. Oncologia está tudo em 300 dias, porque você não tem orçamento, você não tem... E a realidade é essa. Cada vez mais os países também estão lidando com qual é o orçamento disponível para você poder incorporar. O país tem que ter isso e de forma transparente também, para a sociedade saber. Eu fiz essa pergunta para o chefe do orçamento lá do Ministério da Saúde, o Ari, eu falei, Ari, quando é que eu tenho orçamento para 2020? Ele nunca me respondeu, óbvio, né? O dono do orçamento não deixa, senão ele vai gastar muito. Mas é uma realidade, você tem que ter o orçamento que você tem disponível. Esse é o processo regulatório hoje, né? Registro na Anvisa, preço na CEMED, e aqui bifurca. Conitec faz avaliação pelo SUS e o CoSaúde faz avaliação para a saúde suplementar. Aqui é um ponto, depois eu vou comentar com vocês também uma iniciativa nossa lá na época, que agora tomou tração novamente, de a criação de uma agência única de avaliação de tecnologia. Tem muito ruído, o pessoal da farmacêutica está desesperado com isso, mas é um caminho que depois eu vou comentar alguns pontos fortes para isso. Mas hoje esse é um processo que tem duplicidade, porque a mesma coisa que você faz, evidência é uma só. Para o SUS ou para a saúde suplementar, evidência de eficácia, de segurança, de efetividade. Que a gente pode discutir o contexto econômico, claro que ele é diferente. Mas essas são as instâncias regulatórias do processo de avaliação no Brasil. Tem um processo contínuo de submissão, qualquer um de nós pode chegar e submeter para a Conitec um pedido de avaliação de uma tecnologia, desde que apresente os estudos. Evidência científica, né, uma revisão sistemática, análise econômica e análise de impacto orçamentário. Se tiver tudo conforme, isso vai para o processo de avaliação. É um indivíduo, pessoa física, uma secretaria de saúde, normalmente as farmacêuticas, óbvio, sociedades médicas de especialidade, organizações de pacientes podem solicitar. Isso tem um trâmite que vai seguindo. Existe um time local na Conitec muito competente, a Conitec tem técnicos excelentes e que vai fazer depois uma recomendação final. Analisa o material, refaz o estudo, refaz a análise econômica, pede o modelo para poder analisar como é que foi feita a custo-efetividade e dá uma recomendação. Dependendo da necessidade, pode ter uma audiência pública. Dizer assim, olha, temos que chamar aqui... E dentro do processo da Conitec, quem já teve a oportunidade de ver uma reunião, tem a representação da parte médica, vai lá um membro da sociedade médica, abre-se espaço para a organização de paciente, para legitimar esse processo. E depois, os secretários, né, que estão ali discutindo dão a sua decisão, o secretário assina o processo. Na saúde suplementar, o modelo o CoSaúde usa também todo esse processo da avaliação da evidência, da custo-efetividade do impacto orçamentário. O que mudou? Se a gente pegar essa linha do tempo aqui, nós começamos, inicialmente havia uma periodicidade a cada 2 anos só, havia uma reclamação muito grande por parte das indústrias, houve uma evolução, passou a ser um processo único, o CoSaúde foi criado, cria-se um modelo semelhante ao SUS, com formulário eletrônico, está bem desburocratizado esse processo. Até 2021, a coisa evoluindo no processo. Mas aí aconteceu uma coisa, está aqui. Em 2022, eu me lembro que eu participei dessa audiência lá no Senado, uma audiência liderada pelo senador Romário e o senador Cajuru, imagina só, para decidir um negócio que era técnico e pré-eleição, né? Pré-eleição, precisando se reeleger. Acabou o processo. Acabou, o presidente sancionou, isso tramitou. Se todos os projetos de lei tramitassem com a velocidade que isso tramitou, seria
uma eficiência muito grande no nosso Congresso, mas não é a realidade. O que aconteceu? Nós temos aqui um processo que hoje foi assinado pelo então presidente Bolsonaro, em que agora a saúde suplementar, uma vez incorporado pela Conitec, automaticamente é incorporado pela saúde suplementar. Faz sentido. Tudo bem, porque a Conitec tem um braço, e se está no SUS, tem que estar na saúde suplementar. Mas aí começa a abrir, se vocês olharem esse aqui, se tiver evidência, né, de comprovação da eficácia à luz da ciência da saúde baseada em evidências e plano terapêutico. Aí, se o médico chegar lá e canetar, olha, tem evidência, está aqui o estudo. Isso não é um processo tão simples, não é um estudo. Vocês são cientistas, sabem disso. Tem que avaliar as melhores evidências, fazer todo o juízo de valor. E se há recomendação de uma agência de avaliação de tecnologia de outro país, isso também pode ser automaticamente incorporado pela saúde suplementar. Por que eu trouxe esse ponto aqui que mudou? A saúde suplementar, a ANS, como reguladora, perdeu muito da sua governança nesse processo. Porque agora... E isso tem repercussões para o sistema, entendeu? O que a gente... Agora eu dei um panorama para vocês desse processo. É claro, não estou trazendo números do que foi incorporado, tudo, a gente pode até pontualmente aqui discutir, mas eu quero sinalizar para vocês quais são as tendências de mudança disso aí. Esse é um projeto que nós fizemos na nossa gestão no Ministério, nós demandamos, esse é um projeto que foi financiado pela OPAS, de um projeto estruturante de uma Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Eu trouxe para cá porque isso voltou a ter tração, participando de um grupo, ajudando lá o ministro Gilmar Mendes no tema 1, 2, 3, 4, que é uma parte de tentar mitigar um pouco a judicialização, e ele já está falando disso, já está falando de compartilhamento de risco, na tentativa de ter uma agência que reúna todo esse processo, que dê mais celeridade e resposta. Qual é a razão de ter uma agência? Em vez de ter Conitec de um lado, ter o ConSaúde do outro, você passa a ter uma agência independente. E quais são as justificativas para isso? De uma maneira muito pragmática. Primeiro, maior celeridade no processo da avaliação. Isso pode mitigar um pouco da judicialização. Eu gosto sempre de citar o melhor exemplo, que foi a incorporação dos medicamentos para hepatite C no Brasil. Quem se lembra lá atrás, Sofosbuvir, Cimeprevi, da Castavir, o Brasil conseguiu uma governança de alinhar Anvisa, CEMED e Conitec, teve um dos menores preços internacionais. Acho que o Brasil só não teve o preço do Egito, porque tinha uma prevalência maior de hepatite C. Mostrando que celeridade é importante nesse processo também. E não tem judicialização de hepatite C, não tem judicialização de HIV/AIDS. Por quê? Porque há uma resposta nesse processo e atualização. Outra coisa importante, e a gente viveu isso na pandemia, independência técnica do processo de ATS. O que aconteceu com o kit Covid? A Conitec foi atropelada porque um negócio que não tinha a menor evidência para incorporar. Capacidade de definição, até a pergunta do professor Lúcio, capacidade de definição de prioridades. É fundamental ter um ranking de priorização, exemplo do que a Europa está fazendo. E o retrabalho que tem. Trouxe aqui alguns pontos, que hoje você tem uma equipe para fazer uma mesma coisa que faz de um e de outro. Teria mais lógica nisso. É claro, tem muita resistência para isso, mas isso tomou tração novamente. Aqui uma outra questão, esse é um artigo da Economist, que é muito interessante. Fala, olha, realmente a inovação na área da terapia gênica é um negócio absurdo. Você está fazendo nova edição gênica e curando doenças genéticas, enfim, monogênicas. Mas nós temos que mudar também o modelo de pagar isso, de contratualizar. Esse é um ponto também que nós experimentamos lá no Ministério. Nós fizemos o primeiro projeto piloto de compartilhamento de risco. O que é o compartilhamento de risco? Bom, se o medicamento tem uma expectativa de eficácia de X, vamos combinar quem vai comprar. Na época era o Ministério e a indústria. Se não atingir isso aqui, não recebe. Até uma frase, no cure, no pay. Se está prometendo cura e não está entregando, e não é invenção, isso não foi invenção nossa. Os países de acesso, o Reino Unido faz isso há mais de 20 anos. Alguns exitosos, outros não, você tem que escolher muito. Mas o compartilhamento de risco é um caminho hoje que, novamente, tomou tração. Nós fizemos um projeto piloto para atrofia muscular espinhal, na época não era terapia gênica, era o Lucimecena, era um medicamento, o item de maior custo para o Ministério da Saúde, e esbarramos na questão mais do arcabouço jurídico.
O gestor público faz aquilo que a lei, só faz aquilo que a lei lhe permite. O gestor privado faz tudo desde que a lei não proíba de fazer. Isso faz muita diferença. Então, esse também é um caminho cada vez mais forte do Brasil utilizar essas ferramentas de compartilhamento de rede. E aí tem um espaço para pesquisa, porque a gente precisa monitorar. Porque o que é o acordo de compartilhamento de risco? Toda vez que a gente lida com incertezas, do ponto de vista das evidências, principalmente os dados ainda são muito frágeis, ou as questões econômicas, é o momento da gente usar o compartilhamento de risco. Isso faz todo sentido para a área da oncologia. Tem um registro em fase 2, um registro ainda muito frágil. Doença rara, que tem fast track. Você usa compartilhamento de risco para poder mitigar um pouco dessa incerteza e da questão econômica. Não sei qual é a população elegível. O Brasil tem um problema muito sério com doença rara, porque você vai para o Nordeste, tem muito casamento consanguíneo. Aí você tem uma condição genética rara lá, com clusters de muitos pacientes com a mesma condição, coisa que você muitas vezes não vê em outros lugares. Então, esse acordo, ele prevê isso. É feito um pacto entre quem compra e quem produz a tecnologia para poder oferecer isso. E só para dar ideia para vocês, existem dois braços disso. Um, baseado só na métrica financeira, eu tenho uma expectativa de X pacientes, se ultrapassar o excedente, a indústria vai bancar. Nós fizemos isso no nosso projeto piloto. No primeiro ano, era só a métrica baseada no número de pacientes. E uma, onde abre um espaço muito grande para pesquisa clínica, que é o baseado em performance. Aqui, a gente vai acompanhar os pacientes, como se fosse um registro de acompanhamento dos pacientes, para saber se o resultado realmente está dando aquilo que era esperado. Esse é um caminho importante de pesquisa. Esse é o projeto de lei que está tramitando, eu contribuí, agora o relator é o deputado Rafael, esqueci o sobrenome dele, do União Brasil de BH, Rafael Simões. Eu fiz até algumas considerações, ele sabia do nosso projeto lá no Ministério da Saúde, e também a tendência é porque tem que ter um projeto de lei para o gestor se sentir mais seguro para fazer isso. A outra coisa, nós já comentamos isso, esse é o projeto de priorização de tecnologia, eu não estava no Ministério nessa época, esse é um projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para dar métricas de priorização, que eu concordo, eu sou lúcido. Tem que ter isso, senão a gente não vai conseguir racionalizar. Esse é o projeto europeu que eu comentei com vocês, o Impact ATA, que a Europa está fazendo isso, de priorização, com métricas que sejam também bem transparentes no processo. Olha aqui, Anvisa, Guia de Evidências de Mundo Real. Essa é uma tendência, mundo real, com todas as dificuldades de lidar com os dados do mundo real, mas a gente vai, cada vez mais, precisar desses dados para complementar o processo de evidência. Bom, só para finalizar, eu acho que esse é o nosso grande desafio de uma sociedade, né? Como é que a gente equilibra eficiência econômica, justiça social e liberdade individual? Se você pegar os países autocráticos, eles têm uma justiça social, mas não tem liberdade. Se você vai para um país, pegando os Estados Unidos, capitalista, né, liberal, ele busca eficiência econômica, mas gera desigualdade. Não é uma conta, não é fácil chegar nesse equilíbrio. A gente tem que encontrar alguns caminhos, principalmente na saúde, nas demandas em que o Estado tem que estar presente, a gente tem que encontrar esse equilíbrio dessas ações. Bom, gente, eram essas considerações aí sobre a TS com as tendências que a gente está visualizando aí no curto prazo. Você já deu resposta da primeira parte a respeito dessa pressão que as grandes corporações médicas fazem para otimizar o tipo de tratamento e como é que lida com isso. De certa maneira, você já me disse e já me respondeu isso. Eu queria saber, em relação ao diagnóstico, métodos diagnósticos, ainda o gargalo dentro do sistema, não só este tratamento de média complexidade, mas o acesso aos métodos diagnósticos é uma parte fundamental para ajudar nessa solução. Como é que isso funciona na cabeça desse gestor? Sem dúvida nenhuma. Eu vou só dar um exemplo. Tá. Por exemplo, da patologia. Na nossa área, o uso do microscópio eletrônico em patologia renal é fundamental. 2. Técnicas de tipagem de determinados tecidos, usando, por exemplo, espectrometria de massa, que é um negócio
que está se criando a história de que esse é o padrão ouro para a amiloidose, para isso, para aquilo outro. Então, como é que lida com esse tipo de coisa, que é altamente custoso, sim, obviamente, mas que, de certa maneira, tem uma pressão para que isso aconteça? A pergunta ela é fundamental, porque esse é um gargalo. Acho que, pegando o exemplo do câncer, talvez seja assim, importante, porque você precisa de qualidade e celeridade, né, para poder resolver isso. E no modelo, principalmente da saúde suplementar, muito fragmentado, você perdia tempo nesse processo, que a realidade era um modelo com vários prestadores que faziam esse processo diagnóstico, que é, sem dúvida, um gargalo, né, pegando especificamente a patologia do câncer, e a continuidade depois do desdobramento do tratamento. O que a gente está vendo hoje, nós até comentávamos antes da sessão, é que as grandes corporações estão verticalizando esse processo. Isso é importante? Claro que isso é importante, porque é para dar celeridade e qualidade. Usando muita tecnologia, a inteligência artificial, ela está ajudando muito nesse processo do diagnóstico, porque ela consegue ter esse olhar. Boa parte, a gente discute muito isso. Quando eu trato da discussão de medicamentos para câncer, eu falo, olha, olhar só para o medicamento é uma questão reducionista. A gente tem que olhar todo o processo do câncer. Como é que estão os prazos? Eu visitei o ICESP, foi muito interessante, porque o ICESP tenta criar essa lógica, cada andar é mama. Então ele bota lá o mastologista do lado do radiologista, do radioterapeuta, para otimizar isso. E o diagnóstico ele é fundamental nisso. É essa média complexidade. Eu conversava com o Dr. Roberto Gil, atual diretor do INCA, a gente não consegue fazer diagnóstico, precisa de um teste de mutação. Aí, exatamente isso, faz a patologia. Não, agora precisa do teste de mutação. Aí você não... Isso não tem jeito. Eu acho que a gente vai ter que pagar esse preço da institucionalização da saúde, porque nós precisamos ganhar celeridade nos processos, saber, e esse é um gargalo, que precisa ser vencido. Quando a gente fala da avaliação tecnológica, ela acaba tendo um peso muito grande, as medidas na parte terapêutica, pouco nesse olhar. E o problema, às vezes, está aqui. Porque, olha, tumor sólido, o que faz diferença é operar o doente na hora certa. Não é? Você fica discutindo aqui terapia em terceiro estágio, terceira linha de tratamento, o doente com esse colo retal tem que fazer diagnóstico precoce e ser bem operado. Isso é que vai fazer a diferença na sobrevida desse paciente. Então, esse eu vejo de que, é claro que as grandes corporações também acabam tendo peso na nossa atividade médica. Deixou de ser uma profissão liberal. Porque o profissional liberal é aquele que define seu preço. Você tem autonomia. Dentro da corporação, você não tem muito mais isso. Mas é uma realidade que eu acho que eu olho sempre o benefício final para o paciente, eu acho que vai ter benefício nisso, para atacar em particular, esse gargalo, que é o diagnóstico. Diagnóstico de uma maneira com qualidade, com celeridade. Porque também essa linha de produção que existe hoje, principalmente na área de imagens, é um absurdo, né? Está ganhando menos que a manicure para fazer ultrassom, e aí é aquela coisa de linha de produção que sai coisas absurdas. Tanto é que quando a gente precisa mesmo de Amanda para a pessoa que a gente confia, que é o ultrassonografista que vai olhar com cuidado. Isso é ruim. Talvez um papel para isso seja a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, regular isso. E é fácil regular isso. Não precisa ser um regulador. Me dá os dados. Você, rede A, rede B, como é que está o tratamento teu? Qual é o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento para o câncer, para um doente? Como é que está o estadiamento da doença renal? Vou pegar aqui. Vamos esperar o doente chegar em diálise. O doente já entrou numa fase, o que eu estou fazendo para mitigar? Tudo isso tem que ser, de alguma forma, dar transparência a esse processo melhora muito. A Rede D'Or está fazendo isso, está publicando todo volta e meia. Estou defendendo nenhuma rede aqui, não tem nenhum vínculo com nenhuma delas. Meu chapéu é só o setor público. Mas eu acho saudável isso. Como é que estão meus indicadores? Como estão os meus indicadores do doente de terapia intensiva, assim por diante? Isso é saudável para o sistema. Agora, para a Conitec, as duas questões mais complexas são aquelas relacionadas a doenças raras e oncologia. Sem dúvida. Porque atende um número pequeno de pacientes com custo muito alto. A dor de cabeça da Conitec são essas duas áreas. Sem dúvida. Muita pressão e muita pressão social. Porque esses grupos estão cada vez mais organizados, que está certo também,
a despeito de que às vezes há outros interesses por trás disso, mas a sociedade tem que se manifestar. Mas, sem dúvida, esse é o calcanhar de Aquiles. Obrigado pela apresentação. Assim, eu fiquei assim, bastante entusiasmado, assim, pensando enquanto te ouvia, o quanto que o sistema público brasileiro é um milagre, né? Porque, na verdade, o SUS tem um adulto jovem, né? Em comparação com 30 e poucos anos, sistemas que já têm mais idade, consegue fazer análises tão robustas assim. Mas, por outro lado, eu não conhecia esse conceito do compartilhamento de risco, mas ele me parece intuitivamente muito lógico. E a minha pergunta é no sentido de por que a gente não consegue, diante das bases de dados, que o formulador da política também tem o controle da informação, através dos mecanismos de dispensação e até de repasse, né? Especialmente nas terapias de alta complexidade, e que o tomador de decisões não consegue gerar informação do mundo real, no sentido de que eu incorporei a tecnologia está sendo usada há 2 anos, e eu vou lá no mundo real saber se o modelo de custo-efetividade que foi visto, baseado em estudos clínicos, não se reproduziu ou não se reproduziu na vida real. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é por que o movimento que aconteceu na década de 90 com a AIDS, que o Brasil foi um exemplo mundial, não tem se repetido em outros cenários que são de importância social. Claro que não vai se quebrar patente de novas de medicações inovadoras o tempo todo, senão você desestimula a Big Pharma a produzir novas tecnologias. Mas existem áreas que são de importância social indiscutível. Assim. Por que não se replicou o modelo da AIDS em outros modelos nos últimos anos? Assim, não que eu tenha conhecimento fora a Covid, mas houve uma concertação mundial aí na Covid. Não, muito boas perguntas. Vou começar de trás para frente, porque eu também concordo. A gente tem que pegar os cases de sucesso para tentar reproduzir isso em outras áreas terapêuticas. HIV/AIDS, hepatite C, as hepatites virais, todas têm uma coordenação, uma governança do Ministério da Saúde em relação a estados e municípios, de atualização das diretrizes, de ter um corpo técnico qualificado, de consultores que ficam constantemente atualizando. Nós temos isso em sangue hemoderivados, que é um programa governamental, que tem um orçamento mais ou menos definido. Olha como é que é interessante isso. Você começa a ter uma previsibilidade e não há judicialização nessa área. Não há judicialização. Isso foi até uma recomendação para doenças raras também, que você abre um grande guarda-chuva, que inclui muita coisa, mas que tivesse uma governança também por parte do Ministério. Foi criada uma coordenação geral para as doenças raras, para que pudesse lidar. Talvez a grande dificuldade hoje, a exemplo do que no passado foi feito para HIV/AIDS, é que realmente o custo dessas terapias, as terapias avançadas, elas estão explodindo. E nós fizemos um estudo de impacto orçamentário para as terapias que estão já em terapias avançadas, celular e gênica. Fizemos um mapeamento em FDA, Agência Europeia, Austrália, Japão, a própria Anvisa e Canadá. Totalizaram 15 terapias avançadas. Eram 10 gênicas e 5 celulares. Fizemos uma análise de impacto orçamentário para 5 anos, com algumas análises de sensibilidade baseadas na incidência da doença e na velocidade de incorporação. Variou o impacto para o SUS, de 15, só para o sistema, de 16 bilhões a 53 bilhões de reais, só para 15 terapias para o sistema. Quebra o sistema. Baseado, qual o pior cenário? 53 é se tiver a maior incidência mesmo e se a taxa de incorporação for muito rápida. Não tem dinheiro para isso. Talvez isso hoje esteja para a oncologia é a mesma coisa, né? Boa parte disso é indicado hoje para oncomatologia e assim por diante, está entrando forte, CAR-T também para tumor sólido. Você vai ter que ter uma orquestração mundial desse negócio de preço, eu acho que, volto a dizer, eu acho que a China pode fazer a diferença nisso, porque vai ter um poder. Você vai à China, a discussão é o seguinte, a gente não quer ganhar no preço unitário, a gente quer ganhar no escala, e eles têm escala para poder oferecer isso. Vai ter que ter uma frente de arrumação, porque hoje, eu estou falando isso aqui, estou falando direto com as representações das Big Pharmas, porque essa discussão da agência nossa de avaliação de tecnologia, a agência única, é discutir um preço para o SUS e para a saúde suplementar. Olha o poder de barganha de você dizer assim,
Está na hora de chegar o preço aqui para o Brasil, tentando, claro, equilibrar o incentivo à inovação, mas também garantir o acesso. Eu acho que essa questão orçamentária hoje ela é crítica, porque não há orçamento hoje para fazer frente a essas terapias. Mesmo que a gente tente reproduzir esses modelos exitosos da AIDS, incorporar tudo para a oncologia hoje, quebra o sistema. Quebra o sistema. Eu acho que isso tem esse aspecto. A tua primeira pergunta, que também é fundamental, dessa capacidade de buscar das bases de dados para poder fazer esse monitoramento. Cada vez mais a pesquisa está indo para isso. Hoje a gente tecnologicamente consegue fazer isso. A gente tem ferramentas de interoperabilidade. Foi na nossa gestão no Ministério, lá, que era o diretor, o Jackson Barros, regresso do INCOR, Jackson, um técnico fabuloso, criou o Conect SUS, é um modelo de interoperabilidade, que ele conecta o dado da vacina, o dado do exame, o dado da internação. Essa interoperabilidade ela é fundamental hoje, porque só assim que você documenta essa jornada do paciente, do usuário dentro do sistema, seja a saúde suplementar ou SUS. Hoje nós temos tecnologia para fazer isso, há um movimento da academia de melhorar as métricas para avaliar dados do mundo real, e esse também é um caminho sem volta. E a Anvisa está muito forte nisso. Uma questão mais... Agora, a questão da China, nós conversamos, agora tem essa perspectiva de fazer xenotransplante. Teve alguns transplantes, está começando assim. E todos os pesquisadores, todas as pessoas que estão iniciando o programa em diversos países, imaginam que quem vai fornecer o órgão para transplante também vai ser a China. E a China vai conseguir produzir e distribuir de maneira muito mais eficiente e com preço muito menor, mais barato. E vai, agora não sei que o Trump vai deixar ir para lá ou não, mas a ideia é que quem ia fornecer os órgãos, tem duas empresas que produzem nos Estados Unidos, quem faz o transplante, na verdade, ele recebe o órgão de uma empresa privada que produziu aquele órgão com aquelas mutações genéticas e implanta. Então, quem vai fornecer esse órgão com a produção em larga escala é a China, porque eles têm uma produção muito mais, eles têm um custo muito mais baixo. Agora, não tem muito sentido mesmo o preço do medicamento com essa dimensão que você falou, de milhões de dólares para um tratamento. E se a China vai produzir muito mais barato, vai ter que ser deles mesmo. Exatamente. Não, isso está publicado na Economist. China e Índia dando um décimo do valor do CAR-T. Um décimo do valor. CAR-T, às vezes, não. Então, tá bom, Denizar. Primeiro anunciar a apresentação da próxima semana, também é dentro dessa sequência de assuntos relacionados à farmacologia, é o LTD, que é está aqui no Hospital do Rio, desde que o hospital fundou, e ele coordena a pesquisa clínica aqui do hospital. Ele vai falar sobre o desenvolvimento de novas drogas. Nós vamos passar agora para visitar o local de pesquisa clínica nosso. Eu queria te agradecer, mais uma vez, agradecer a tua disponibilidade de vir do Rio de Janeiro aqui e também demonstrar todo o seu conhecimento. Só lembrando, mais uma vez, que o Dr. Denizar, ele é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, onde ele já foi pró-reitor de saúde. Ele é ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e já foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, coordenador do Centro de Excelência da Organização Pan-Americana de Saúde, e a apresentação dele fica muito clara, todo o conhecimento que ele tem na área. Ele participa de todas as questões relacionadas à saúde em todos os governos, independente de partido, ele é acionado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado, mesmo. Obrigado pelo